O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com a qual estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos um instante de silêncio, pedindo a Deus a graça de que esta palavra que acabamos de ouvir caia no nosso coração como semente de vida eterna. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Meu irmão querido, minha irmã querida, que nos acompanha através desta transmissão da missa da Ceia do Senhor, nesta noite, nesta liturgia, não nos é possível
fazer a encenação, o rito do lava-pés. Nós ouvimos a palavra e a palavra de Jesus nos comunica a memória daquele momento em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Esta liturgia é uma liturgia muito bonita. Em cada tríduo pascal, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo, a Igreja de Cristo é chamada a sair ao encontro de Jesus. E onde está Jesus? Jesus não está no templo de Jerusalém. Jesus estará no lugar chamado pavimento, Gábata em hebraico. Jesus caminhará pelas ruas de Jerusalém em sua Via Crucis. Jesus estará no Horto das Oliveiras, em profunda agonia diante do mistério da sua paixão pela humanidade. Jesus estará no Calvário, no lugar da caveira, no Gólgota. A igreja é chamada a ir ao encontro de Cristo para ver com seus próprios olhos o mistério do derramamento da sua vida por amor. Por isso, mesmo que você não possa sair de casa hoje, ao acompanhar esta liturgia assim transmitida, você está vindo ao encontro de Jesus. E acredite, aqueles que vieram ao encontro de Cristo nunca saíam de mãos vazias. Nunca deixaram de receber a graça que sua fé pedia e clamava do Mestre Jesus. Por isso também nós cremos que é possível, por meio desta comunicação, que você em casa receba as graças próprias desta Eucaristia que nós estamos celebrando. A liturgia desta noite é muito rica. Na primeira leitura nós recordamos, fazemos memória da ceia pascal judaica, daquele sacrifício que Deus mandou o seu povo fazer para libertá-los da morte quando ele passasse, para que os filhos de Israel, a descendência de Israel, os primogênitos de Israel não fossem ceifados com aqueles que seriam ceifados, para que Deus pudesse manifestar a força do seu braço em favor do seu povo. Aqueles que tivessem passado o sangue do sacrifício no umbral da porta de suas casas, quando o anjo de Deus por ali passaria adiante, porque identificaria o sangue do sacrifício, o sangue que pertencia a Deus pelo sacrifício. E essa identificação de pertença diria que aquela casa pertencia ao Senhor. O anjo do Senhor passaria e continuaria o seu caminho. Se Israel obedecesse o mandamento, se Israel fizesse o que Deus tinha pedido, Deus preservaria os seus filhos da morte. E foi o que ele fez. Israel, ouvindo a ordem do Senhor, fez como o Senhor havia mandado, e esta foi a passagem do Senhor pela vida do seu povo, que lhes deu a oportunidade de um caminho de vida nova. A Páscoa é, em primeiro lugar, memória desta passagem de Deus pela vida do seu povo, passagem que liberta da morte, passagem que preserva a vida dos filhos de Israel. O salmo que nós cantamos, o cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice
que nós benzemos, o cálice que elevamos em louvor a Deus, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Em primeiro lugar, comunhão com o sangue deste rito de passagem, deste rito de Páscoa do povo de Israel. Sangue do mandamento, sangue da ordem de Deus, sangue do sacrifício pascal, sacrifício que pertence ao Senhor e que é dado para o povo de Israel como dom da sua misericórdia para a sua sobrevivência. O salmista não sabia, mas ele também estava falando do sangue de Jesus. O cálice que nós benzemos, o cálice da nossa bendição, o cálice que elevamos em comunidade, na celebração da Eucaristia, o cálice da Igreja, é nossa comunhão com o sacrifício redentor de Cristo Jesus. O salmista não sabia que ele estava falando de Cristo, mas ele estava anunciando esta graça que viria pelo derramamento do sangue de Jesus na cruz. Quando nos reunimos em comunidade para celebrar a Eucaristia, o dom da Eucaristia, a memória da Eucaristia, a repetição, o fazer isto em memória de mim, nos coloca em comunhão com o dom da vida de Jesus. E obedecendo ao mandamento de Cristo, a Igreja tem a oportunidade de renascer por este sacramento. Entramos na comunhão com o sangue de Cristo, que também nos preserva da morte. Não da morte da carne, mas da morte da alma. Porque o sacrifício redentor de Cristo nos livra da morte eterna, destruindo a obra do pecado e seu salário, sua consequência, a morte eterna. A segunda leitura desta Santa Missa é muito profunda, porque é a recordação que São Paulo nos transmite literalmente do momento da consagração, do momento da ceia de Jesus. É grande o jejum que a Igreja está fazendo neste tempo, hoje, agora. O jejum de receber em seus lábios o corpo e o sangue do Senhor. É verdade, o povo de Deus não está podendo receber a Eucaristia nos seus lábios, mas ela não deixa de ser elevada em todos os altares da terra. E aqui se manifesta o mistério do sacerdócio cristão. Hoje também a Igreja celebra a instituição do ministério presbiteral, do sacerdócio, do padre, do bispo, que em comunhão com Cristo realiza o mistério da fé no altar. A comunhão não está podendo ser distribuída, mas nem por isso nós deixamos de elevar o cálice da nossa salvação, que nos coloca em comunhão com o dom do sangue de Cristo, que nos preserva da morte. Mas é grande o jejum que a Igreja está sendo chamada a fazer nesse tríduo pascal. O Evangelho fala por si mesmo daquilo que Jesus quis ensinar para os seus discípulos. Eu vos dei um exemplo para que vocês também possam fazer a mesma coisa. Esse certamente é o maior desafio da vida da Igreja em todos os tempos do cristianismo, nesses 2000 anos. Ser outro Cristo. São João Crisóstomo, quando prega esta missa da ceia do Senhor no seu tempo, ele vai falar
da grandeza que é ter o sangue de Cristo nos lábios. Alguém poderia imaginar que em tempo de coronavírus, é menor a nossa santidade? Antes, pelo contrário, somos chamados a carregar as obras de Cristo na nossa vida. Antes que Jesus se entregasse na cruz, Ele quis fazer um gesto para dizer aos seus discípulos que eles precisariam ser capazes de imitá-lo. A santidade da igreja não é menor em tempos de coronavírus. Antes, pelo contrário, a igreja é convidada a ser mais santa, a identificar-se completamente com Cristo, imitando a Jesus na caridade, na sua entrega, na entrega pelo próximo, na capacidade de perdoar, no serviço, no lavar os pés, no não rejeitar ninguém, no abraçar a todos, em não nos sentirmos maiores e melhores do que ninguém. Pelo contrário, todos somos dignos da misericórdia do Senhor e precisamos do sangue da nossa redenção que nos redime, que nos lava, que vem a nós por benevolência, não por nosso mérito, por benevolência, porque Jesus nos amou até o fim e, amando-nos, entregou-se para a nossa salvação. Peçamos ao Senhor que, iniciando hoje esse tríduo pascal, nós tenhamos no coração os mesmos sentimentos de Jesus e desejemos estar unidos a Ele. Se não o podemos, por receber seu corpo e seu sangue em nossos lábios, que nós o desejemos e o busquemos, estar unidos a Ele por uma vida que faça resplandecer em nós o rosto de Cristo. Era isso que Jesus queria dos seus discípulos. Era isso que Ele tentou ensinar, lavando-lhes os pés. Jesus queria que eles fossem como Ele é, que eles fossem um sinal da sua misericórdia, um coração aberto para o mundo, e que fossem aos confins do mundo para anunciar o perdão e a paz a todos os homens, a todas as culturas, sem rejeitar ninguém. Esta é a minha vocação, esta é a sua vocação, esta é a vocação da igreja e o desafio que Jesus impôs a nós. Um desafio de obediência, em primeiro lugar, como também as orientações de Deus da primeira leitura eram uma ordem para o seu povo: fazei isto em memória de mim. Como eu fiz a vocês, façais também vós. Um desafio porque é um mandamento. Um desafio porque também exige de nós vontade de servir, disponibilidade para ser como Cristo. Peçamos que o Espírito Santo nos ajude a conquistar esta graça neste tempo em que a caridade é a porta da fé pela qual nos chega o perdão e a misericórdia do Senhor. Amém.